Boa noite a todos. Esta é a aula do dia 3 de agosto de 2020. Continuamos na pandemia, por isso teremos uma aula virtual. O Evangelho foi aberto no capítulo 4, item 18. Laços de família, fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, fortificam-se e estreitam-se. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pelo afeto, simpatia e semelhança. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, porque, após a sua reentrada na erraticidade, reencontram-se, como amigos no retorno de uma viagem. Muitas vezes até se acompanham na encarnação, na qual são reunidos em uma mesma família ou em um mesmo círculo, trabalhando juntos para o mútuo progresso. Se uns estão encarnados e outros não são menos unidos pelo pensamento. Os que são livres velam sobre os cativos, os mais evoluídos procuram fazer progredir os retardatários. Assim, após cada assistência, deram mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, justamente por ser mais depurado, por não mais ser perturbado pelo egoísmo nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, então, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum golpe fira seu afeto mútuo. Entenda-se que se trata aqui do afeto real de alma para alma, o único sobrevivente à destruição do corpo. Porque os seres que só se unem movidos pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Apenas os afetos espirituais são duráveis. Os afetos carnais extinguem-se com a causa que os fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, ao passo que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel de interesse, na realidade não significam nada uma para a outra. A morte as separa sobre a terra e no além. Bom. Boa noite, Ana. Boa noite. Então, vamos lá. A nossa aula de hoje é sobre pactos. Pergunta número 549. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Não, não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como has de fazer. Chamas então por espíritos inferiores, que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. Não se segue, porém, que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos, para o mal que queiram fazer. Nisto apenas é que consiste o pacto.
O fato de o homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores, nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem, e não de estipulações quaisquer que com eles faça. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre o indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. 550. Qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Isso a que te referes é uma alegoria, que se pode explicar desta maneira. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, enuncia a missão que recebeu e as provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Sofrerá na vida futura as consequências desse ato. Não quer isto dizer que sua alma fique para sempre condenada à desgraça, mas desde que, em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez se enterra mais, não terá no mundo dos espíritos a satisfação de que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta, por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se, por amor dos gozos materiais, na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se assim, tacitamente, entre estes e ele, o espírito delinquente, um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper, se o quiser firmemente, granjeando a assistência dos bons espíritos. Sobre o culto dos talismãs e feiticeiros. Pergunta 551. Pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não, Deus não o permitiria. 552. Que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se tornam a serem secundadas por outros espíritos maus. Não creias, porém, num pretenso poder mágico, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. 553. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? O efeito de torná-las ridículas. Se procedem de boa fé, no caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlatania. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã, que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. 553A. Mas não é exato que alguns espíritos têm ditado, eles próprios, fórmulas cabalísticas? Efetivamente, espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas ou prescrevem a prática de atos, por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Ficais certos, porém, de que são espíritos de que vós outros escarnecem e zombam da vossa credulidade. 554. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã,
atrair um espírito, por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? É verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarnãos. 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? O Espiritismo e o Magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. 556. Tem algumas pessoas, verdadeiramente, o poder de curar pelo simples contato? A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras, que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Bênçãos e maldições. 557. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? Deus não escuta a maldição injusta e culpado perante ele se torna o que a profere. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Ademais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência. E nunca fere o maldito, senão quando o mal, e cuja proteção não há coberta senão aquele que a merece. Então, vamos lá. Eu fiz um texto aqui, fiz um outro texto aqui. Então, vamos ver. Vocês sabem o que é mandinga? Responda sim ou não. Eu já ouvi muito falar quando era pequena, né? Os avós
falava, fez a mandinga. Geralmente é fazer alguma coisa para alguém, para o bem ou para o mal. Uhum. Eu entendi assim, né? Certo. Só que mandinga é um povo. É o quê? É um povo, Ah, tá? Tinha uma frase entre os escravos, principalmente, que dizia o seguinte: quem não pode com a mandinga, não carrega patuá. Os malês, ou mandinga, mandinca, tem vários nomes. Eu não sei se eu copiei aqui. Não, não copiei. Tem vários nomes para eles, depois eu vou colar aqui. Eles carregavam uma espécie de patuá. Aqui embaixo tem o significado de patuá hoje, né? Mas era esse símbolo aqui, tá vendo? Eles carregavam isso aqui no pescoço. E tinha, como eles eram muçulmanos, eles carregavam uma folha do Alcorão pendurada no pescoço. E normalmente esses negros, eles tinham instrução. Então eles eram super caros e eram muito procurados pelos donos de fazenda, porque os próprios donos não sabiam nem escrever nem fazer conta. Então deixavam por conta desses negros esse tipo de serviço. Por isso que eles eram muito valorizados. Então, por isso é que vem esse ditado aqui, né? Quem não pode com mandinga, não carrega patuá. E hoje o significado desse ditado para a gente diz que não se deve ostentar uma posição ou aparência da qual não se tem competência. Tá? Então, nós falamos de talismã ali. Muita gente tem, às vezes, uma moedinha de sorte, uma nota de sorte, é muito comum na virada do ano, né? Cada povo tem alguma coisa que chama atenção. Então, por exemplo, os espanhóis, eles comem como que é o nome daquela fruta? a A romã, não tam, é? na tâmara, Tâmara. e guarda a sementinha. Não sei se você já viu isso daí. Come a romã também, que é para dar sorte, né? É, Mas a tâmara eles guardam a sementinha. Tem gente que guarda a rolha do champanhe. Tem gente que os pula sete italianos comem ondas. a lentilha. A lentilha, tem gente que come lentilha, né? Os italianos, Italiano. geralmente. Então, É, cada povo tem algo, né? Que dizem que dá sorte, né? Isso é mais superstição. Então, a definição de talismã está aqui. É um objeto que, segundo a crença do usuário, possui propriedades mágicas que fornecem poder, energia e benefícios específicos ao possuidor. Segundo a organização Ordem Hermética da Aurora Dourada, um talismã é definido como uma figura mágica carregada com a força que se destina a representar. Né? Uma espécie de talismã seria a moedinha número 1 lá do tio Patinhas. Não sei se você deve ter lido as revistinhas do Walt Disney, né? já assim. Então, muita gente tem um talismã, né? Outras pessoas acreditam em mandala, né? Tem aqui um desenho da mandala. O que é mandala? É uma representação geométrica da dinâmica relação entre o homem e o cosmos. De fato, toda mandala é a exposição plástica e visual do retorno à unidade pela delimitação de um espaço sagrado e atualização de um tempo divino. Então, quem faz mandala, quem acredita em mandala, deve acreditar nessa ligação entre o homem e o cosmos, né? Tem o patuá, que é muito usado, principalmente pelo pessoal do candomblé, né? Então, aqui está dizendo, patuá que não deve ser confundido com patoá, é patuá e não patuá, que é sinônimo de dialeto, é um amuleto muito utilizado por pessoas ligadas ao candomblé. O amuleto é feito de um pequeno pedaço de tecido na cor correspondente ao orixá, ao qual é bordado o nome do orixá e colocado um determinado preparo de ervas e outras substâncias atribuídas a cada orixá. A pessoa utiliza o patuá específico do seu orixá no bolso da sua vestimenta,
dentro de carteiras e cédulas, bolsas para obter proteção e sorte do seu orixá. No culto dos Egungun, esse amuleto é chamado de breve. Não é considerado macumba, mas sim um talismã da sorte. Bom, eu não sei se antigamente os escravos usavam esse patuá ou se foi a partir daquele negócio lá da mandinga que eles começaram a usar e aí com as coisas do seu orixá, né? Tem também na cultura chinesa o yin e yang, que são conceitos do taoísmo que expõem a dualidade de tudo que existe no universo. Então, o que é a dualidade? As duas forças fundamentais que são opostas e complementares, que se encontram em todas as coisas. O yin é o princípio da noite, a lua, passividade, absorção. O yang é o princípio do sol, que é o dia, a luz, a atividade, né? Então, todos esses símbolos, essas crenças, né? Seja qualquer uma delas, seja o talismã, seja a mandala, o patuá, e assim por diante, yin e yang, né? A pessoa pode usar para ela, acaba sendo uma superstição da pessoa. E isso acaba favorecendo a psique da pessoa, né? Então, ela acha que ela tendo aquilo, ela está protegida e assim por diante, ela ganha muita confiança na própria. Serve muito para isso daí, como uma atitude boa, né? Agora, eles também podem ter uma força magnética, né? As benzedeiras, por exemplo, que benzem quebrante, bucho virado, medo, erisipela, assim por diante, né? E são sintomas ou doenças que, quando benzidos, trazem um bem-estar ao paciente. Isso aqui é interessante. A gente pega uma criança com quebrante, né? Criança lá toda murchinha, não quer saber de nada. Vem uma pessoa que tem a capacidade de benzer, benze essa criança, né? Antigamente eles pegavam um raminho de arruda, ficava benzendo a criança tal. Aí quando a arruda murchava, porque a arruda vai murchar mesmo, que ela é muito sensível, né? Quando corta a, a, a fonte de alimento dela, ela acaba murchando. Aí dizia, tirou o quebrante, o olho gordo, mal olhado, assim por diante, né? E, por incrível que pareça, a criança, logo depois, já está toda serelepe lá, já está toda em atividade, né? O que é isso daí? Nada mais é do que o magnetismo que a pessoa tem, né? O bom pensamento, isso daí pode atrair bons espíritos para que auxiliem naquela atitude, que são as atitudes boas. Da mesma forma, né, esse magnetismo, essa atração de espíritos, ele pode ser usado de uma forma não muito boa, que seria o caso aqui da magia ou magia negra, que são atitudes que pretendem fazer um mal a alguém, né? Será que eles têm um poder que as pessoas comentam, né? Será que macumba pega? O que você acha? Eu acho que sim. Você acha que sim? Eu acho. Eu já vi cada Hum, coisa. sim, mas é que tá. Então vamos lá. Não existe nada que fuja das leis naturais. O que existe é o uso intensivo do magnetismo, da hipnose, da sugestão e de espíritos ainda ligados à matéria. Pessoas que buscam esses pactos são viciosas, elas têm inveja, cobiça, orgulho e assim por diante. E também são ligadas à matéria e procuram obter as coisas de uma forma sobrenatural. E o sobrenatural não existe. Quem procura esse tipo de ação assume um ônus, pois o fato de querer mal para alguém já o coloca como igual àqueles espíritos que ele está recorrendo. Se vai obter êxito é uma outra história, pois vai depender da lei da ação e reação. Se o que foi pedido vier a ser uma forma de despertar ou de educar o destinatário, uma prova pelo qual ele deve passar, então haverá êxito no intento. E o contrário, se for uma prova pelo qual ele não precisa passar, ele não vai
sofrer nada, né? A gente diz em espiritismo que se você tiver com a sua consciência tranquila, se você tiver com fazendo suas orações, agradecendo a Deus, agradecendo aos bons espíritos, pedindo auxílio dos bons espíritos, né? Não vai ter macumba que lhe pegue. Macumba só vai pegar você se você é que nem o caso da baixa resistência do corpo, né? Nós temos doenças no corpo, por exemplo, eu tomei a vacina da varíola e a base da vacina da varíola foi um vírus da herpes que é o conhecido como zoster. Herpes zoster ou zoster, negócio assim. Se a imunidade cai, É os zosters, né? zoster, né? Herpes zosters, é. Eu tive no olho, No olho, é. eu tive ocular. Se a imunidade cai, esse bichinho pega a gente porque a gente tem ele dentro do corpo, né? Deus me livre. Eu tive uma vez, se bem que foi bem sutil, pegou 3 pontinhos aqui na mão, pegou, doía muito o braço e 3 pontinhos na mão. Dirceu, eu tive no olho esquerdo. O Aí, branco do olho, ele ficou vermelho. Na época, minha menina tinha 8 meses. Eu pedi para oftalmo que eu passei, eu perguntei 3 vezes se não passava para ela. E ela falou que não, que essa é a única que não passa. Era a herpes ocular. hum, E é uma dor 24 horas no teu sim. olho, como se você pegasse várias agulhas e ficasse batendo no olho com elas. Tanto que eu falei assim, eu falava para minhas colegas, você quer jogar praga em alguém? Pede para ter herpes ocular. Que olha, vou te falar, não é fácil não. Mas vou te dizer uma coisa, não precisa ser ocular, não, viu? Pode ser em qualquer lugar, né? Você já viu aquele que pega assim, ele pega na espinha? Não, não vi. Você nunca viu? Não, esse não. Esse é o mais comum. O médico ele falou para mim, eu tive na face, a paralisia facial que eles falam, né? E foi interessante, porque no primeiro dia me doía muito o braço. Doeu. Eu fui num ortopedista, É. ele examinou e falou: eu vou te dizer uma coisa, você deve estar com zoster. Procura uma dermatologista, procura a doutora Lapa e fala para ela que eu falei que é zoster. Tá? Aí eu fui lá, procurei essa doutora no mesmo dia, mostrei para ela, eu tinha uma mancha na mão aqui, acho que, deixa eu ver, deixa eu diminuir isso aqui pra gente. Você está me vendo? Tô, Tá? tô. Eu tenho uma mancha aqui na mão e 3 pontinhos aqui no dedo. E doía muito essa região. Aí eu fui lá, ela examinou e falou: não, isso aqui, essa mancha que eu tinha aqui, tem até hoje. Né? Essa mancha que você tem foi uma picada de inseto, que realmente ela ficou assim, uma rodinha aqui, cheia de pontinha. Né? Isso aí foi picada de inseto, não tem nada a ver com os outros. Você fala para o Figueiredo que não é zoster, não. Aí pegou, me receitou uma pomada tópica lá tal, né? E foi interessante porque na época, eu ia trabalhar, tinha o toca-fita, eu colocava uma fita lá, tinha uma música que eu gostava muito, eu ficava assobiando a música. E no outro dia cedo eu coloquei a fita e fui assobiar, não saía nada, né? Eu passei, na hora já, não sei, me deu assim, um clarão, eu já liguei para esse Figueiredo, eu falei: Figueiredo, eu não estou conseguindo assobiar. Eu fui na Lapa, ela falou que isso aqui era inseto. Só que eu não estou conseguindo assobiar. Ele falou: então não sou o seu médico. Procura um neurologista, que ele vai te auxiliar melhor do que eu. Fui num neurologista, aí conversando com ele, falou: olha, eu vou te receitar um remédio, eu lembro até hoje. Isso foi em 2004, acho que até antes. Não, antes. É. Foi mais ou menos em 2000. Eu paguei R$ 150 no remédio na época. Foi caro para danar. Ele falou: mas quando chegar o resultado do seu exame, você não vai ter mais nada. Esse remédio é super novo, realmente. Coisa de uma semana não tinha mais nada. Quando chegou o resultado do exame, que confirmou mesmo que elas você já não tinha mais nada. Eu vou te dizer uma coisa, mas dói muito. Dói, dói. Dói que vou Dói te demais. dizer. Esse que a médica me mostrou, ele pega assim, como se fosse uma costela, ele vai correndo, ele enche de ferida no corpo, e fica assim um vergão nas costas.
todo mundo que tem esse que pega na costela. O meu deu na face, né? Eu fui sortuda, peguei no olho. Agora, o médico está me dizendo o seguinte: o zoster ele tem uma molécula de diferença para a capa, para a melanina, que encapa o nervo. Por isso que quando ele pega no nervo, ele vai se replicando com uma velocidade tremenda, porque é só deslocar uma molécula e é o próprio composição química do vírus, entendeu? Uhum. Por isso que ele tem essa reprodução super rápida ali. Nossa, foi muito rápido mesmo. Marcelo, Oi. que é esse zoster que você está falando? Ele é causado pelo vírus que toma a vacina da varíola, é isso? Não, o zoster é um vírus. É um herpes, é uma variação da herpes, tá? Sim, é igual Ele quando foi, ele foi amenizado, eu não sei, diminuída a força dele Hum, para usá-lo como vacina na varíola. hum. Então, quem tomou vacina de varíola tem esse vírus no corpo. E quando você teve paralisia facial, você começou com uma mancha e depois deu paralisia? Eu interessei porque Começou, a minha mãe para teve mim, uma mancha também e teve esse negócio de paralisia também. Eu tô tentando. para mim começou no braço e no outro dia foi para a face, né? Ah, mas Agora, a quando dá, paralisia tem a ver com esse vírus? sim, a paralisia facial é causada por ele. Porque a Vou gente pesquisar. tem o nervo, é o trigêmeo, ele Uhum, sai aqui dessa parte aqui do rosto, e ele passa por uma perfuração aqui no maxilar. Se você olhar esse osso, você vai ver que ele tem um furo. Esse uhum. nervo ele passa por dentro. Então, quando pega os zoster, ele incha. E dói por quê? E dá paralisia facial justamente quando chega nessa cavidade que a gente tem aqui no maxilar, o nervo fica preso, então paralisa toda a face. Eu vou pesquisar isso para ver que a Tá? minha mãe foi de ligação. É que nem aquele que a pessoa tem no dedo aqui, no dedão, né? Uhum. Que quem usa muito computador geralmente tem, eu não lembro, não sei como que é o nome dessa síndrome aí. Esse nervo É. que vem aqui no dedo, ele também passa por um furo aqui no dedão, por isso que o dedão fica imobilizado. A pessoa não aguenta de dor no dedão, porque ele incha, fica a cavidade do osso não é suficiente para conter o inchaço desse nervo. Uhum. Bom, então aqui eu acho que eu já li, né? Que se vai depender, êxito vai depender da. Não. Então, se a pessoa vai obter êxito, é uma outra história em relação a macumba, coisas que tais, né? Vai depender da lei de ação e reação. Se o que foi pedido vier a ser uma forma, bom, já tinha lido, de despertar o educar o destinatário, é uma prova que ele precisa passar e vai ter êxito no intento. E o contrário, se for uma prova pelo qual ele não deva passar. Mas a pessoa que buscou causar o mal, ela já cometeu um erro e terá que resgatar, tá? Inclusive, ela pode se associar a esses espíritos aí acabam se tornando até obsessores para ela num futuro próximo, né? Não sei o que alterei, vamos salvar. Entendido até aqui? Sim. Vamos para um assunto mais ameno. Mudou o capítulo aqui, que são das ocupações e missões dos espíritos. Ocupações e missões dos espíritos. 558. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorar em si pessoalmente? Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra, porque não há fadiga corporal nem as angústias das necessidades. Realmente, a gente quando está no mundo espiritual, né, a gente não tem necessidade de se alimentar, a gente não tem necessidade de respirar, e o trabalho as atividades que a gente tenha, acaba não
causando fadiga para a gente, porque o corpo ele não tem as restrições da matéria. Então, o corpo perispírito, o corpo espiritual, ele não tem doença, ele não tem nada, ele é um ser puro. Então, a gente não vai precisar até que a gente se acostume, né, de se alimentar, não vai precisar respirar. Da mesma forma como a gente não precisa de ouvido, a gente não tem essas restrições, a gente pega pelo todo, né? A gente ouve pelo todo, se comunica pelo todo, a nossa comunicação é sempre por telepatia, a gente não precisa falar, basta pensar e a gente emite o nosso pensamento. Então, não temos fadiga corporal. Essa parte que a matéria nos restringe, acaba não restringindo um corpo espiritual. 559. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto. Realmente, né? Um é o que vai agir mentalmente, que é o arquiteto, que vai fazer o projeto, e outros vão trabalhar manualmente, que vai ser na construção, né? Seja servente, seja pedreiro, seja ou outros que trabalham também mentalmente, como engenheiro, que vai estar ali só dando instrução. Mas precisamos ter o todo para que a gente possa concluir a construção. E todos são necessários, né? Nós já vimos nas perguntas anteriores, acho que essa 540 até fala daqueles espíritos, os elementares, né? Não sei se é essa que fala, e desde esses espíritos que ainda não são bem do reino hominal, que eles estão fazendo uma pré-estreia no reino nominal, até a ação deles é necessária nessa construção do próprio universo. E eles atuam em todos os fenômenos naturais aqui da Terra. 560. Tem atribuições especiais cada espírito? Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino, tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu, em época diversa, na terra, na água, no ar, etc. 561. São permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? Todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando outros a só a adquirirem com esforço. Então, todos nós passamos por todos os graus, né? É o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau de perfeição numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários praticando os rudimentos dessa arte. 562. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? Que quererias que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Já pensou ficar o tempo inteiro tocando a harpinha lá em cima de uma nuvem, sem fazer nada? Deve ser um suplício mesmo, né? 562 lá. De que natureza são as suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar por que sejam cumpridas. Aqui, se a gente for analisar, né, nós estamos em uma galáxia que deve ter um Espírito Supremo que coordena toda a galáxia. Depois a gente vai para as estrelas e o seu sistema planetário, que deve ter outros tantos ali também. Eu não sei se um responsável pela galáxia, acho que um é pouco, né? Deve ter muitos que são responsáveis pela galáxia. Um é
é o supremo, e abaixo dele tem os seus subordinados. Da mesma forma aqui no planeta, no sistema planetário que nós estamos, nós temos a estrela que é o Sol e os planetas que giram em torno do Sol. Já foi nos dito que cada planeta tem o seu responsável, tem o seu Cristo, né, que é a denominação que foi dada, e nós temos aqui Jesus, que é o Cristo aqui da Terra, que é o responsável pela Terra. Então tem alguém que deve administrar todo o sistema solar, todos os seus planetas, e depois ele tem os seus subordinados, esses Cristos seriam seus subordinados, que são responsáveis pelos planetas, e esses Cristos, eles têm abaixo dele o Doutra, ele denominou como ministros, né? Ele acha que tem 72 ministros que auxiliam Jesus na gestão aqui do planeta Terra. E a gente sabe que depois temos espíritos responsáveis pelos continentes, espíritos responsáveis pelos países, espíritos responsáveis pelos estados, pelas cidades, e assim vai indo até que chegue no nosso espírito guardião, que é responsável por nós. Então existe toda uma hierarquia de espíritos que estão com essas ocupações aqui, as mais diversas possíveis, né? Mas todas elas de responsabilidade. Até os espíritos mais rudes, aqueles que os tipo duende, essas coisas que foi dito lá, que são aqueles que trabalham com a natureza. E teria a coordenação de um espírito superior, ele diria o que tem que ser feito, e eles fariam, são os trabalhadores braçais da natureza. Tá? Então, há toda uma hierarquia, toda uma pleiade de espíritos que a gente nem não consegue imaginar quantos são e quais são os afazeres de cada um. 163. São incessantes as ocupações dos espíritos? Incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo, pela consciência que têm de ser úteis. Então, eles trabalham mais intelectualmente do que materialmente. Afinal, eles são espíritos, então não tem matéria, né? Ou a matéria que eles têm são muito sutis. 563A. Concebe-se isto com relação aos bons espíritos? Dar-se-á, entretanto, o mesmo com os espíritos inferiores? A estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. A esses quem? Aos espíritos inferiores. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só o homem instruído pode executar? Então, aqui já foi curto e grosso, né? Quanto menos souber, mais braçal vai ser a execução. Quanto mais elevado espiritualmente, mais intelectual será a sua atividade. 564. Haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem? Mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento e de suas inteligências. Há certamente como há homens que só para si mesmos vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade, e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade, e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio, porquanto, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. Então, eu me lembro de um dos livros do André Luiz, não sei se é no Mensageiros ou no seguinte, não estou lembrado, que ele está conversando com o seu orientador espiritual e vem uma senhora lá pedir que interceda pelo filho que está encarnado, faz um monte de pedido e tal, né?
Aí o orientador do André Luiz fala várias coisas para ela, né? Depois que ela sai, ele comenta com o André Luiz. O André Luiz pergunta alguma coisa para ele que eu não estou lembrado. Ele fala: olha, essa senhora está aqui há muito tempo, mas ela não encontra para si uma atividade digna, né? Então ela fica o tempo inteiro esperando o filho e ela não faz mais nada. Ela só fica ali pedindo pelo filho, mas ela ser útil para o próximo ela não faz nada. Se ela tivesse uma atitude desse tipo, talvez ela pudesse ajudar muito mais o filho do que ficar só pedindo pelo filho, né? Então, o exercício do livre-arbítrio e, e a gente se tornando útil para o nosso próximo, isso faz com que a gente galgue mais rápido a escala espiritual. 565. Atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Atentam no que provê a elevação dos espíritos e seus progressos. 566. Um espírito que haja cultivado na Terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida? Tudo se confunde num objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo que lhe proporcionem de auxiliar as almas a se levarem para Deus. Ademais, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte, na existência em que o conhecestes, pode ter cultivado outra em anterior existência, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que eu quis significar, dizendo que tudo se confunde no objetivo geral. Notai ainda o seguinte: o que, no vosso mundo atrasado, considerais sublime, não passa de infantilidade, comparado ao que há em mundos mais adiantados, como pretenderíeis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes que desconheceis, admirem o que, aos seus olhos, corresponde a trabalhos de colegiais? Por isso disse eu, atentam no que demonstrem progresso. Vamos lá dentro. 166. Concebemos que seja assim, em se tratando de espíritos muito adiantados. Referimos-nos, porém, a espíritos mais vulgares, que ainda se não elevaram acima das ideias terrenas. Com relação a esses, o caso é diferente. Mais restrito é o ponto de vista de onde observam as coisas. Podem, portanto, admirar o que vos cause admiração. Costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Os espíritos vulgares, como dizes, costumam. Esses os rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis, de conformidade com suas naturezas. Cumpre assim aconteça, porque, para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que se lhes excitem ou moderem as paixões. Com as coisas deste mundo, os espíritos se ocupam conforme o grau de elevação ou de inferioridade em que se acham. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam a essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda se não extinguiram neles. 168. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? Podem tê-las num e noutro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. 569.
Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? São tão variadas que impossível fora descrevê-las. Muitas há, mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus, e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem, quer como espíritos, quer como homens. São incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir aos enfermos, os agonizantes, os aflitos. Vocês lembram de alguém aqui que tenha feito isso aqui? Madre Teresa de Calcutá? Velar por aqueles de quem se constituam guias e protetores, dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Chico Xavier, por exemplo. Pode dizer-se que há tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no moral. O espírito se adianta conforme a maneira por que desempenha sua tarefa. 20 de setembro. Ô, Dirceu. Oi, bem. Oi, boa noite. Boa noite. O livro que eu indiquei há um tempo atrás para o grupo, chama Ninguém Está Sozinho, ele fala justamente disso. A erraticidade que você diz aí é quando eles estão do outro lado auxiliando aqui, não é isso? Eles estão no mundo espiritual. Estão no mundo espiritual, mas estão prestando algum auxílio aqui. Sim. Uhum. Certo? Realmente, nesse livro fala bem isso. No caso, eles montam um grupo e ajudam as pessoas com vícios em drogas. Ah, tá. Isso Aí eu lembrei. É um problema sério aqui. É um problema bem sério mesmo. O livro fala com bastante clareza disso aí. Aquele Luiz Sérgio, ele falava muito nessa parte de drogados e drogaditos, né? Sim, o livro é muito bom nesse sentido. Lá em Birigui, tem um confrade nosso, né? Um amigo meu, Wilson Disposte. Ele é delegado de polícia. E ele recebeu, como herança, depois da morte do sogro dele, recebeu um sítio. Ele montou nesse sítio uma casa de recuperação de drogados. Ela é uma casa muito interessante, porque é um sítio, não tem guarda, não tem nada, só ficam os drogados lá dentro, os drogaditos, né, os que estão em recuperação. E é o que ele fala, a porta está aberta. Se você quiser sair, fique à vontade. Só que se a pessoa sair, não pode voltar. Então, só fica lá também quem quer ficar. Então, a família leva, né? O que acontece com os drogados? Normalmente, é a família quem quer que ele deixe as drogas. O drogado, geralmente, ele não quer, né? O tratamento só surte efeito quando é o próprio indivíduo que quer cuidar, né? Então, ali tem que ser a pessoa, tem que ser o drogadito, né? Que é a forma como eles chamam lá. Tem que ser a pessoa que vai lá, pede e tal, ele fala, aqui assim. Eu sei que quando a pessoa começa, como é um sítio, eles têm que cavar, fazer horta, eles têm que ter uma atividade física muito grande, que é inclusive para desintoxicar o corpo, né? E preocupar a mente, né? Sim. Eles sustentavam a casa fazendo panetone. Era o próprio pessoal que trabalhava lá. Hoje em dia ele tem lá dentro tem uma empresa
que faz esses amendoim, aqueles coloridos, Ah, sim. sabe? Sei. Gosto muito. Porque no começo ele estava me limitando o número de pessoas e tal, porque eles conseguiam se sustentar com a venda desses panetones. Como aumentaram muito as despesas, ele acabou formando essa outra empresa aí, para que a própria empresa, o resultado da empresa acabe sustentando as pessoas que lá estão. Tá? Mas é um trabalho bem interessante. E o fato dele ser delegado de polícia, isso daí dá uma autoridade para ele muito forte. A casa que ele fundou foi tão especial que teve um padre lá que foi, conversou com ele, ficou na casa vendo como era o trabalho, e o padre fundou uma outra casa semelhante, até ele deu o nome nessa casa de Maria de Nazaré. A Igreja Católica nunca chamou Maria de Nazaré. É Virgem Maria, Santa Maria e assim por diante. Maria de Nazaré é um termo espírita, né? Não sei se o padre fez de propósito ou não, mas a casa que eles fundaram lá chama-se Maria de Nazaré. E ele conseguiu várias coisas lá. Ele tem um salão lá que cabe 800 pessoas sentadas no salão da casa dele. E eles são 20 ou 30 frequentadores que tem lá no centro dele, que é o Casa do Caminho. Ah, sim. São poucas pessoas, mas olha, eles conseguiram muita coisa. É o que fala, o cunhado dele falava para mim, aquele bicho lá pede para danar, né? Realmente, você pode pedir. O não você já tem se você não pedir, né? Se você pedir, você não sabe se a pessoa vai dar ou não. Mas ele pediu para muita gente. E conseguiu construir a casa dele. É um mérito dele, né? Então, vamos lá. 570. Eu tenho um texto aqui muito interessante a respeito desse tipo de trabalho aqui, já vou ler para vocês, tá? 570. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Não. Muitos há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Inclusive, tem uma conversa no meio espírita que fala que essas pessoas que estão perecendo com esse Covid aí, elas tinham noção que iriam perecer por algo desse tipo. Não sei se é verdade, tá? Mas já ouvi no meio esse tipo de conversa. 571. Só os espíritos elevados desempenham missões? A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário também desempenha uma missão, se bem que diversa da de um general. Realmente, mas está fazendo uma missão, né? O general não foi correndo lá levar. 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede e de todos se considera se obtém. 572 lá. Então, nada é imposto. Sempre a gente tem um livre-arbítrio, tá? Então, a gente só vai ter uma missão se a gente pedir por ela. 572 lá. Pode uma mesma missão ser pedida por muitos espíritos? Sim, é frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa, ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja.
São pobres seres dignos de compaixão, porquanto espiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes, muitas vezes, já neste mundo, o castigo, pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Esse aqui é uma das provas, a pessoa fala, se eu pudesse ser rica, né? Mas, olha, uma das provas mais difíceis, porque são as pessoas que são mais tentadas a se tornar inúteis, né? Elas só pensam em si, só olham para o umbigo, não, acha que todo mundo tem as mesmas facilidades que eles têm. Então, não sabe que tem o morador de rua, que tem o pedinte, que não tem nem onde dormir. Ao passo que ele tem todo o conforto, e eu acho que todo mundo é igual. Infelizmente, tem pessoas que pensam assim, geralmente são das classes mais abastadas, né? 574A. Pois que lhes era facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Entre os espíritos também há preguiçosos, que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão, à própria custa, os inconvenientes da inutilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. 175. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância sobretudo menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Foram predestinados a isso, antes de nascerem, os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Algumas vezes assim é, quase sempre, porém, o ignoram. Baixando à terra, colimam um vago objetivo. Depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda onde devam executar os desígnios. Isso acabou acontecendo com o próprio Kardec, né? Ele, até seus 40 e poucos anos, quase 50, ele não tinha ideia nenhuma de que tinha uma missão a ser executada. A sua missão era ensinar. Aí chegou o espiritismo na mão dele, né? 177. Quando um homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista? Nem tudo que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. A miudade, às vezes, é um instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procura, então, um escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que, durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. Então, aquilo que nós falamos na aula passada, né? Quando você tem um pressentimento, é justamente quando aconteceu esse tipo de contato aqui, né? Você sabe que você vai acontecer alguma coisa, mas não sabe exatamente o que é. 178. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Sim, se não for um espírito superior. 578A. Que consequências lhe advirão da sua falência? Terá que retomar a tarefa,
essa sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. 579. Pois se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confia em missão importante e de interesse geral a um Espírito capaz de falir? Não sabe Deus se o seu general obterá vitória ou se será vencido? Sábio, crede, e seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. 180. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outro que o faz por provação? Não, porque traz a experiência adquirida. 581. Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que de par com grandes verdades propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Como falseadas por eles próprios, estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Contudo, Mister se faz levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. E assim, o ensinamento que pareceu errôneo ou pueril, numa época adiantada, pode ter sido que convinha no século em que foi divulgado. 182. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, um grandíssimo dever e que envolve, mais do que o pensa, o homem. A sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando a aquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Né? Quem que é esse aqui? É o filho, e o pai é o exemplo. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. 83. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. 583a. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram esses daí algum proveito? Deus é justo. Aqui, no caso, pode ser que o filho tenha vindo para ele educar os pais, não o contrário. 184. De que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? As mais da vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades um meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. 184a. Nenhuma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visavam ao fim todo pessoal, aquele que dela se constitui um instrumento tirará, não obstante, proveito desse bem? Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas, no estado de erraticidade ou de desmaterialização. Tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, se instruem e preparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos
e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, dos quais se constituem os anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza, de que se fazem os agentes diretos. Os espíritos vulgares se miscuem em nossas ocupações e diversões. Os impuros ou imperfeitos aguardam em sofrimentos e angústias o momento em que praz a Deus proporcionar-lhes os meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Vamos lá. Fecha. Isso aqui eu extraí da Revista Espírita. O Kardec, como eu falei para vocês, ele tem vários títulos, né, que ele usava. Aqui são conversas familiares de além-túmulo. Então toda a revista vai ter esse tópico, eu não sei como seria o nome disso, tá? Aqui ele vai falar sobre o espírito de Alexandre de Humboldt, Barão Alexandre von Humboldt, Barão Humboldt. Saiu na revista de junho de 1859. Vocês sabem que o Kardec ele era cientista e fazia parte do Conselho de Cientistas da França. E o Humboldt também fez parte da Academia de Ciência da França. E quando ele faleceu no dia 6 de maio de 1859, ele foi evocado na Sociedade Parisiense de Estudos nos dias 13 e 20 do mesmo mês. Quer dizer, uma semana depois de morto, e 2 semanas depois de morto, ele está sendo evocado pelo Kardec, que era seu colega de associação. Então aqui o Espírito São Luís, o Kardec faz a pergunta a ele: poderíamos evocar o espírito de Alexandre Humboldt, que acaba de falecer? Se quiserdes, amigos. Então ele faz a evocação. Aí vem o espírito. Eis-me aqui, como isso me espanta. Por que isso vos espanta? Estou longe do que era, há apenas alguns dias. Se vos pudesses ver, como seríeis visto? Como homem. Nosso chamado vos contraria? Não. Tivestes consciência do vosso novo estado logo após a morte? Eu esperava há muito tempo. Aqui vem uma observação. Entre homens que, como o Sr. Humboldt, morrem de morte natural, aqui na mesa. Esse tamanho aqui. Vamos ver se consigo ver. Isso aqui só me dá. Aqui tá. Eu vou abrir aqui e vai dar certo. Então, entre homens que, como o Sr. Humboldt, morrem de morte natural pela extinção gradual das forças vitais, o espírito se reconhece muito mais prontamente do que naqueles em que a vida é bruscamente interrompida por um acidente ou morte violenta, posto já existir um começo de desprendimento antes de cessar a vida orgânica. No Sr. Humboldt, a superioridade do espírito e a elevação dos pensamentos facilitaram esse desprendimento, sempre mais lento e mais penoso naqueles cuja vida é inteiramente material. 6. Tende saudades da vida terrestre? Não, absolutamente. Sinto-me feliz, não me vejo mais na prisão. Meu espírito é livre. Que alegria! E que doce momento me trouxe esta nova graça de Deus. Que pensais da estátua que vos será erigida na França, embora sejais estrangeiro?
Os agradecimentos pessoais pela honra que me é feita. O que, sobretudo, aprecio em tudo isso é o sentimento de união que o fato demonstra, o desejo de ver extintos todos os ódios. Vossas crenças mudaram? Sim, muito, mas ainda não revi tudo. Esperai um pouco, antes de me falares com mais profundidade. Essa resposta é o termo revisão característico do estado em que ele se encontra. Apesar do pronto desprendimento do seu espírito, existe ainda certa confusão de ideias. Havendo deixado o corpo apenas há 8 dias, ainda não teve tempo de comparar suas ideias terrestres com as que pode ter atualmente. Estais satisfeitos com o emprego que fizeste na vossa existência terrena? Sim, cumpri mais ou menos o objetivo que me propus. Servi à humanidade, razão por que hoje sou feliz. Quando vos propuseste esse objetivo? Ao vir para a Terra. Observação. Desde que se propôs um objetivo ao vir à Terra, é porque tinha realizado um progresso anterior e sua alma não nasceu ao mesmo tempo que o corpo. Essa resposta espontânea não pode ter sido provocada pela natureza da pergunta ou pelo pensamento do interlocutor. Escolheste esta existência terrena? Havia numerosos candidatos a esta obra. Roguei ao ser por excelência que me a concedesse e a obtive. Lembrais da existência que precedeu a que acabais de deixar? Sim, ela se passou longe de vós, num mundo muito diferente da Terra. Esse mundo é igual, inferior ou superior à Terra? Desculpai, é superior. Sabemos que nosso mundo está longe da perfeição e, consequentemente, não nos sentimos humilhados por haver outros acima de nós. Mas então, como viestes ao mundo inferior àquele que habitáveis? Não damos aos ricos? Eu quis dar, por isso descer à cabana do pobre. Poderíeis dar-nos uma descrição dos seres animados no mundo que habitáveis? Ao vos falar há pouco, tinha esse desejo, mas compreendi em tempo que teria dificuldade de vos explicar perfeitamente. Ali os seres são bons, muito bons. Já compreendeis esse ponto, que é a base de todo o resto do sistema moral naqueles mundos. Nada ali entrava o desenvolvimento dos bons pensamentos. Nada lembra os maus. Tudo é felicidade, porquanto cada um está contente consigo mesmo e com todos os que o cercam. Em relação à matéria e aos sentidos, qualquer descrição seria inútil. Que simplificação na engrenagem de uma sociedade! Hoje que me acho em condição de comparar as duas, surpreendo-me com a distância. Não penseis que assim falo para vos desanimar. Não, muito ao contrário. É necessário que o vosso espírito fique bem convencido da existência de tais mundos. Então sentireis um ardente desejo de os alcançar e o trabalho vos abrirá o caminho. Esse mundo faz parte do nosso sistema planetário? Sim, está muito próximo de vós. Entretanto, não podeis vê-lo, porque não tem luz própria e não recebe nem reflete a luz dos sóis que o rodeiam. Há pouco havíeis dito que vossa precedente existência se passara longe de nós, e agora dizeis que esse mundo é muito próximo. Como conciliar as duas coisas? Considerando-se as vossas distâncias e medidas terrenas, ele está longe de vós. Se, entretanto, tomardes o compasso de Deus e, num volver de olhos, tentardes abranger toda a criação, estará próximo. Observação. Evidentemente, podemos considerá-lo longe de se tomarmos como termo de comparação as dimensões de nosso globo, mas está perto em relação aos mundos que se encontram a distâncias incalculáveis. Poderíeis precisar a região do espaço em que se acha esse mundo? É inútil. Os astrônomos jamais o conhecerão. A densidade desse mundo é idêntica à do nosso globo? A proporção é infinitamente menor. Seria esse mundo da natureza dos cometas? Não, absolutamente. Se não tem luz própria e não recebe nem reflete a luz solar, nele reinará uma perpétua escuridão? Os seres que lá vivem não necessitam absolutamente de luz. A obscuridade não existe para eles, não a compreendem. Pensaríeis, caso fosseis cego, que ninguém pudesse dispor do sentido da visão? Então é interessante isso aqui, né? Ele fala que esse mundo em que ele vivia
não recebe a luz de nenhuma estrela, de nenhum sol, né? Então parece que ele está na erraticidade. Mas mesmo assim, é como diz, né? Todos os corpos celestes, eles têm uma população própria para eles. No caso deles aqui, eles não precisam da luz porque eles não têm necessidade de sentido de visão. Eles devem se comunicar por uma outra forma qualquer ali. Conforme certos espíritos, o planeta Júpiter é muito superior à Terra. Isso é exato? Sim. Tudo quanto vos disseram é verdade. Revistes Aragô, depois que voltaste ao mundo dos espíritos? É ele que me estendeu a mão quando deixei o vosso. Em vida conhecestes o Espiritismo? Espiritismo não, magnetismo sim. Qual a vossa opinião sobre o futuro do Espiritismo entre as corporações científicas? Grande. A seu caminho será penoso. Pensais seja ele aceito algum dia pelas organizações científicas? Certamente. Acreditais, entretanto, que isso seja indispensável? Ocupai-vos antes de tudo em inocular os seus próprios preceitos no coração dos infelizes que enchem o vosso mundo. É o bálsamo que acalma os desesperos e dá esperança. Então aqui é interessante, porque ao invés de Kardec conseguir sensibilizar os seus companheiros cientistas, né, acabou não conseguindo isso daí, mas ele trouxe ao conhecimento, ele trouxe a lume toda essa doutrina espírita, que ele começa inicialmente na alta sociedade francesa e dali se espalha pelo mundo, porque muita gente ia para a França, que na época era o lugar mais importante da Terra, né? Hoje a gente fala em Estados Unidos, naquela época era a França. Observação. Havendo sido chamado na sessão de 27 de maio através de outro médium, François Arago, assim respondeu a perguntas análogas. Em vida, qual era a vossa opinião sobre o Espiritismo? Aqui é Arago respondendo, tá? Eu o conhecia muito pouco, e, em consequência, não lhe atribuía muita importância. Deixo-vos concluir se mudei de opinião. Pensais seja ele um dia aceito e reconhecido pelas corporações científicas? Refiro-me à ciência oficial, pois há muitos cientistas que individualmente o aceitam. Não somente o penso, como tenho certeza. Ele terá o destino de todas as descobertas úteis à humanidade. Chincalhado, a princípio, pelos sábios orgulhosos e pelos tolos e ignorantes. Acabará sendo por todos reconhecido. Qual a vossa opinião sobre o Sol que nos ilumina? Aqui ainda nada aprendi sobre ciência. Entretanto, sempre acreditei que o Sol não passa de um vasto centro elétrico. Essa opinião é reflexo da que tinhas como homem ou é a vossa como espírito? Aqui agora já é o Humboldt respondendo. Então, essa opinião é reflexo do que tinhas como homem ou é vossa como espírito? É a minha opinião quando vivia, corroborada pelo que sinto atualmente. Pois que procedes de um mundo superior à Terra, como é possível que não adquiristes conhecimentos precisos sobre estas coisas antes da vossa última existência, dos quais hoje vos lembraríeis? Certamente os tinha, mas o que perguntais não tem nenhuma relação com tudo quanto me foi possível aprender nas existências anteriores, tão diferentes da que deixei. A astronomia, por exemplo, para mim foi uma ciência inteiramente nova, né? E se no mundo que ele vivia, se as pessoas não têm a visão, a astronomia para eles não quer dizer nada, né? Muitos espíritos nos têm dito que habitavam ou haviam habitado outros planetas, mas nenhum nos disse habitar o Sol. Por quê? O Sol é um centro elétrico e não um mundo. É um instrumento e não uma habitação. Então não tem habitantes? Habitantes físicos, fixos não. Visitantes sim. Acreditais que dentro de algum tempo, quando vos tiver sido possível fazer novas observações, podereis fornecer-nos melhores informações sobre a natureza do Sol? Sim, talvez. Será um prazer. Entretanto, não espereis muito de mim. Não errarei por muito tempo. Esse não errarei é que não vai ficar aqui, perto do orbe terreno, tanto tempo. Onde pensais ir quando deixardes a erraticidade? Deus haverá de permitir-me repousar por algum tempo. Vou desfrutar dessa liberdade para reunir-me aos amigos muito caros que me esperam. Depois não sei ainda.
Pedimos permissão para ainda vos dirigir algumas perguntas, considerando que os vossos conhecimentos de história natural, sem dúvida, permite que respondais. A sensitiva e a Dionéia têm movimentos que denotam grande sensibilidade, em certos casos, uma espécie de vontade, como a última, por exemplo, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela vem pousar para sorver o seu suco. Parece que o vegetal lhe estende uma armadilha, para em seguida matá-la. Perguntamos se essas plantas são dotadas da faculdade de pensar, se têm uma vontade e se formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal. Numa palavra, se representa a transição de uma à outra. Aqui, sensitivo, não sei se vocês conhecem, é uma plantinha que se você bate na folha, ela fecha. E a Dionéia é aquela planta carnívora. Eu acho que eu pus até uma observação a respeito disso. Tudo é transição em a natureza, pelo próprio fato de que nada é semelhante. E, entretanto, tudo se encadeia. Essas plantas não pensam, e assim não têm vontade. As ostras que se abrem, assim como todos os zoófitos, não pensam, possuem apenas um instinto natural. Então aqui tem a Dionéia, que é conhecida como apanha-moscas, é uma planta carnívora, que pega e digere a presa animal. O zoófito, que ele falou ali em cima, que vem do grego, ou fitozoário, foram antigas designações obsoletas utilizadas nas ciências biológicas para o conjunto dos seres vivos de simetria radiada, que, embora considerados como parte do reino animal, apresentam conformação visual semelhante à dos vegetais, e são as esponjas marinhas, né? Fugiu o nome agora. E tem um pensamento que existia na época de Kardec, que era a geração espontânea. Então, eles achavam que, por exemplo, um animal ali ia sair de uma planta, tá? Então, a ilustração mostrando o cordeiro fitozoário, cordeiro vegetal da Tartária, uma tentativa europeia medieval de explicar a origem do algodão, uma lã que crescia em plantas. Então, esse pensamento era da época dele. As plantas experimentam sensações dolorosas quando são mutiladas? Não. Um membro da sociedade manifesta a opinião de que os movimentos das plantas sensitivas são análogos aos que se produzem nas funções digestivas e circulatórias do organismo animal, e que ocorrem sem a participação da vontade, sim. Um movimento instintivo, né? Com efeito, não se vê o piloto contrair-se ao contato de certos corpos para recusar a passagem. O mesmo deve ocorrer com a sensitiva e a Dionéia, nas quais os movimentos não implicam absolutamente a necessidade de uma percepção e menos ainda de uma vontade. Então, o que é o piloto? É uma constituição musculosa na porção terminal do estômago, que regula a passagem do quimo semidigerido deste para o duodeno. Então, ele fica na saída do estômago, na entrada do duodeno, tá? Haverá homens fósseis? O tempo os destruíram pouco a pouco. Acreditar que tenham existido homens na Terra antes do dilúvio geológico? Seria bom que te explicasses claramente sobre esse ponto, antes de fazeres a pergunta. O homem estava na Terra muito antes dos dilúvios. Adão não foi então o primeiro homem? Adão é um mito. Onde colocas Adão? Mito ou não, falo da época que a história lhe assinala. É pouco calculável para vós. É mesmo impossível avaliar o número de anos em que os primeiros homens permaneceram em estado selvagem e bestial, e não cessou, senão muito tempo depois do seu primeiro aparecimento sobre o globo. A geologia fará com que um dia sejam descobertos os traços materiais da existência do homem na Terra, antes do período adâmico? Geologia não, o bom senso sim. O progresso do reino orgânico na Terra está marcado pelo aparecimento sucessivo dos acotiledônios, dos monocotiledônios e dos dicotiledônios. O homem existia antes dos dicotiledônios? Não, sua fase seguiu aquela. Então, todos esses montes aí de dicotiledônios foi o nome dado por Antoine Laurent de Jussieu para a classe mais baixa do seu sistema natural e botânico, englobando plantas sem flores, como samambaia, licopódios, cavalinhas, musgos, hepáticas, algas marinhas, líquens e fungos. O nome é derivado da falta de uma semente, folha ou cotiledônio.
Então, as plantas floríferas ostentam uma semente contendo um embrião. Essas plantas aqui, elas não têm flores, né? Quem gosta de planta aí já deve ter tido uma samambaia. Muito difícil a gente ter em casa. Às vezes colocam muito para proteger o vaso, né? E tem uma flor dessa daí. Depois vocês veem que eu vou passar isso aqui para vocês, que já está dando a hora. Agradecemos por haveres atendido ao nosso apelo, bem como os ensinamentos que nos forneceste. Foi um prazer. Adeus e até a vista. Observação: essa comunicação se distingue por um caráter geral de bondade e benevolência e de uma grande modéstia, sinal incontestável da superioridade desse espírito. Aí, com efeito, não há nenhum traço de jactância, de basófia, de desejo de dominar e de impor-se, que se nota nos que pertencem à classe dos pseudo-sábios. Espíritos sempre mais ou menos imbuídos de sistemas e de preconceitos que procuram fazer prevalecer tudo no espírito Humboldt, mesmo os pensamentos mais belos, respira simplicidade e denota ausência de pretensão. Então aqui tem os dados dele, nome, né? Onde ele nasceu, ele é considerado o pai da biogeografia e do cosmos. E ali tem uma foto dele. Então é isso, minha gente. Vou salvar aqui que eu fiz umas alterações. E aí, quem está com vontade de fazer a prece de encerramento, já que deu a hora? Ninguém? Ninguém? Então faço eu. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que estiveram conosco durante mais essa aula. Que possamos todos nós usufruir desses conhecimentos, aprimorar cada vez mais o nosso espírito, para que possamos ter a opção de sermos úteis ao nosso próximo. E assim seja, graças a Deus. Boa semana a todos. Eu não as via. Boa semana, pessoal. Eu não as via desde a semana passada, desde o mês passado. Deixa eu só falar uma coisa. Fala, meu bem. Aquele padre que você falou que pôs o nome de Maria de Nazaré na clínica, Sim. tem uma música